Olá, está no ar o Senar Brasil Entrevista, que hoje recebe Eduardo Delgado Assad. Ele que é pesquisador da Embrapa e também é responsável pela coordenação de projetos relacionados à mudança climática, justamente na Embrapa também. E ele esteve participando do segundo Fórum para Assistência Técnica e Gerencial, promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar, e esteve aqui falando sobre resiliência climática, resiliência da agricultura também nesse contexto. E é, portanto, esse o nosso tema da entrevista hoje. Eduardo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, foi muito bom, foi uma reunião muito boa. Agora, Eduardo, começa explicando para a gente esse conceito de resiliência climática. A gente lembra na aula de física, na escola, que o professor usava a mola para explicar sobre resiliência, né? A gente pode aplicar esse exemplo ao assunto relacionado ao clima também? O clima, basicamente, a gente focou na agricultura, né? Onde o clima é um vetor importante. Mas é basicamente a condição, a possibilidade que uma determinada situação que foi submetida a um estresse, uma situação crítica, voltar à situação anterior, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, resiliência da biodiversidade, se você elimina, por exemplo, mais de 50% de uma cobertura vegetal de um determinado bioma, dificilmente ele voltará a ser o que era antes. Tá? E no Brasil nós já temos alguns biomas nessas condições. Da mesma maneira, se você esgota o solo, né, de uso intensivo, sem a preocupação de conservação desse solo, dificilmente ele vai voltar a ter a sua produção se você não fizer um investimento muito grande. Tá? Então, muitas vezes as pessoas preferem abandonar e vai embora e você vai criando então aquela série de áreas degradadas, né? Hoje, por conta de uma série de tecnologias, a gente consegue fazer com que volte-se ao que era antes ou próximo do que era antes, né? Mas com práticas que a gente chama de boas práticas agrícolas. E para evitar essa degradação de áreas, consequentemente a mudança climática, qual que é o papel da assistência técnica gerencial? Olha, se não existisse, ou se não existir assistência técnica gerencial, dificilmente nós vamos conseguir transferir para o agricultor os dois conceitos fundamentais que estão por trás desse freio no aquecimento global, que é a mitigação e a adaptação. A mitigação, que é você reduzir as emissões de gás de efeito estufa, ela passa obrigatoriamente por boas práticas agrícolas. E essas boas práticas agrícolas, o agricultor precisa saber quais são, né? Quais são e como é que elas existem. No caso da adaptação, passa também por um viés importante de boas práticas agrícolas, mas principalmente da disponibilidade de alguns produtos que estão disponíveis aí e passaram por modificações genéticas ou melhoramento genético que dão a eles uma certa tolerância à temperatura, deficiência hídrica e outras situações que são diretamente vinculadas ao aquecimento global. E quais são os principais desafios que precisam ser vencidos para a agricultura se tornar mais justamente multifuncional e resiliente também? Bom, isso nós já estamos falando há muito tempo. O primeiro ponto é resolver esse calcanhar de Aquiles, que é a transferência da tecnologia. Nós temos que fazer com que as informações que estão disponíveis e que foram desenvolvidas no ambiente científico brasileiro e tem uma base científica robusta em agricultura tropical, cheguem ao agricultor. Tá? Se não chegar, não adianta nada, continua sempre do mesmo jeito, eu vou resolvendo aqui, vou resolvendo ali, a culpa é da economia, a culpa é dos preços, e aí fica sempre aquela coisa da falta de estrutura, não tem armazenamento, não tem estrada, não tem sempre aquela mesma conversa de sempre. Agora, se você, que está certo, ela não está errada, mas se você começa a mostrar que existem caminhos e que esses caminhos aumentam a renda do agricultor, mesmo nessas situações adversas de clima, aí a coisa muda de figura. Mas é preciso ter esse agente que transfere a tecnologia. Tá? Então, são dois pontos importantes. O primeiro deles é esse agente que vai pegar a tecnologia e dizer, é assim que faz. Isso aqui resolve uma série não resolve todos, mas resolve uma série de problemas. E o outro ponto fundamental é que o agricultor precisa fazer conta. Então, a história da gestão, como fazer a gestão da sua propriedade, como é que você calcula ali direitinho se você está tendo renda ou não, não naquele momento, nos 3 meses de produção, mas nos próximos 20 anos, né? Aí sim, aí você começa
a dar condições de se pensar em termos de sustentabilidade da sua produção, que é perenizar a sua produção com boa tecnologia e boa gestão. A gente pode dizer que o Brasil já está inserido nesse contexto e hoje em dia já pode ser até mesmo exemplo no caso da agricultura de baixa emissão de carbono? Outro dia uma repórter de uma televisão me perguntou, o Brasil é o país do futuro? Eu falei, não, o Brasil é o país do presente, não é do futuro. Tá? Porque é o único país do mundo que tem políticas públicas de larga escala que permitem você propor para os agricultores uma agricultura de baixa emissão de carbono. É um país em larga escala, é um país cuja pesquisa está trabalhando fortemente na busca de soluções genéticas para produtos tolerantes a essas intempéries que vêm do clima. E é um país que, em função da sua característica e da sua resiliência, está mostrando que a transferência de tecnologia no Brasil não morreu. Ela está renascendo e com outra ótica, uma ótica bem mais interessante do que a ótica assistencialista. Ela está virando uma transferência de tecnologia moderna, empreendedora, mostrando o que é que pode ser feito no campo brasileiro. Esse Brasil resiliente que o senhor citou, por exemplo, como é que ele pode aplicar esse mesmo conceito, essa mesma vantagem no caso do Nordeste, por exemplo, quando falta muita água para a agropecuária? No Nordeste, a situação é bem mais complicada, né? Inclusive, nos estudos que a gente tem feito de aquecimento global, é um hotspot. Ali já é quente, vai ficar mais quente ainda. Porém, ele tem a sua biodiversidade, né? Então, tem plantas ali naquela região que já passaram por situações piores do que está passando hoje. Em termos de seca, em termos de calor, em termos de temperatura. E as plantas que estão lá, elas são mais tolerantes. Então, é uma questão de você mudar o seu sistema de produção. Ao invés de mexer com milho, soja, abacaxi ou coisas como essa, eu vou mexer com umbu, cajá, siriguela, cajamanga, angico e vincular esses sistemas de produção com a indústria. É interessante quando você viaja no Nordeste, vai naqueles hotéis, os bons hotéis que você tem na região Nordeste, você chega lá, você toma um suco de cajá. Você toma um suco de manga. A manga tem bastante, mas não é a situação. Mas o cajá-manga que eu estou falando, a siriguela é um excelente tira-gosto para cachaça, né? É muito bom, você toma uma siriguela, toma a sua pinguinha. Mas isso não é industrializado, é preciso fechar a cadeia. Então, na hora que a gente conseguir fechar a cadeia, você deixa de ter uma agricultura extrativista e você passa a ter uma indústria agroindustrial. E aí você vai ter, sim, maior renda. Outra coisa importante é fazer uma espécie de limitação ou ordenamento territorial naquela região, dizendo até onde o boi pode ir. Porque você não pode produzir boi no semiárido, ele vai morrer. Mas você pode produzir cabrito, você pode produzir cabra. Aliás, os primeiros queijos de cabra certificados no Brasil vêm lá do Ceará, né? Então, quer dizer, é fazer um limite, porque se é cultural, né? Se insistir em produzir boi ali, vai perder, tá? Mas se você mudar o seu sistema de produção e desvincular isso de uma agricultura tradicional ou copiar do sul para o semiárido, não vai dar certo. Quer dizer que o Brasil, como um todo, então, ainda peca no sentido de agregar valor à produção. A gente só produz a matéria-prima, basicamente. Em alguns casos, sim, mas o exemplo que eu dei na palestra eu acho ele emblemático. Há 10 anos atrás, eu só tomava coco in natura. Hoje eu tomo coco em caixinha, né? Então, você tem lá o coco, lá bonitinho, em caixinha. Quer dizer, foi industrializado, não perde. Tá? Por que eu não faço com outras frutas? Um monte de suco de fruta aí. Eu tenho dificuldade de tomar um suco de cajá aqui no sul, né? Então, são coisas como essas que a gente poderia, talvez, numa estrutura mais pensada, planejada, mudar um pouco o perfil daquela produção. Esse é o desafio brasileiro. Agora, o senhor falou sobre os desafios mundiais também, relacionados à energia, alimento, água. Então, como superar esses desafios? Vai ser complicado. Nós temos que trabalhar numa mudança drástica da nossa matriz energética. Aqui no Brasil, toda hora fala assim, não, o boi é o culpado, é o que mais emite. Mas o Brasil é responsável por menos de 3% das emissões de gás de efeito de estufa do mundo. Tá? O grande emissor são os combustíveis fósseis. Tá? E eles estão nos países desenvolvidos. Ou muda-se essa matriz energética, ou muda-se, ou nós vamos ter problemas sérios
no futuro de sobrevivência. Os Estados Unidos estava caminhando bem, melhorando a eficiência dos seus motores e trabalhando com carro elétrico, um caminho bastante interessante. O Brasil tem uma solução fantástica, que é o etanol. É um dos poucos países no mundo que tem uma solução em escala para substituição de combustível fóssil, com emissão zero. Tá? Finalmente no Brasil também, a produção descentralizada de energia elétrica solar fotovoltaica foi permitida, está crescendo a 500% ao ano. Eu acho curioso, né? Porque há 3 anos atrás isso é inviável, é muito caro, é não sei o quê. Agora está crescendo a 500% ao ano. Tá? Todo mundo, muita gente produzindo, as casas, né? As habitações individuais começando a instalar as fotovoltaicas. Então, quer dizer, ou diversifica-se a matriz energética ou nós não vamos ter solução para o aquecimento global. Agora, um alerta, vamos fazer isso logo. O tempo está passando, muita conversa, Conversou-se demais na Rio+20, conversou-se demais em Kyoto, conversou-se demais em Copenhague, conversou-se demais em Paris. Nessa brincadeira passaram-se 20 anos. E as emissões não diminuíram. Pelo contrário, elas aumentaram. Para encerrar rapidamente, Eduardo, qual que é a importância dessa parceria entre Senar e Embrapa no desenvolvimento de boas práticas agrícolas e também a resiliência climática? A gente costuma dizer, eu ouvi uma frase uma vez, um ex-presidente da Embrapa, que eu gosto muito dela. Ele vai dizer, a Embrapa é uma fábrica de soluções. Bacana, né? A Embrapa é uma fábrica. Para quem? Aí vem a pergunta, né? Para a agricultura, aí generaliza, para a agricultura brasileira. Não, mas quem é o meu cliente? Tá? Aí de repente aparece um Senar dizendo, olha, eu estou fazendo um trabalho forte de assistência técnica e gestão. A Embrapa tem que pegar essas tecnologias que estão disponíveis e passar para o Senar. Então seria o treinamento do treinamento. Entende? Nós fizemos isso com o Banco do Brasil no passado. Foi feito com o banco esse tipo de coisa. Podemos fazer com o Senar. Eu treinava 10 mil agentes do Banco do Brasil. Eu e outros grupos. A gente tem, esse ano saiu essa tecnologia, saiu isso. Então, quer dizer, é chegar para esses agentes que estão em regiões diferenciadas, pegar o que nós temos de melhor e mostrar, isso aqui está aproveitado. Está aqui a base científica, está aqui a comprovação, faz-se desse jeito. Joga isso numa peneira, tira o que não pode ser transferido, aí são vocês que conhecem melhor, não pode porque o agricultor não vai entender e às vezes o bom é inimigo do ótimo. Então vamos pegar o que é bom e levar o que é bom. O ótimo é com o tempo. Então é isso, é fazer essa junção do que está disponível para quem precisa dela. Perfeito, conversei com Eduardo Delgado Assad, ele que é pesquisador da Embrapa e também responsável pela coordenação de projetos ligados às mudanças climáticas, que esteve aqui no 2º Fórum de Assistência Técnica e Gerencial falando sobre resiliência climática, esse que foi o nosso tema da entrevista também. Obrigado, Eduardo, mais uma vez. E na sequência, você continua com a programação do Sistema CNA Senar.